Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov rompeu o topo histórico, né? Então a semana passada foi o S&P 500, essa semana aqui foi o Ibov. Pelo gráfico semanal, fechando ali numa barra maravilhosa, fechando na máxima, né? Então mesmo na sexta-feira ainda foi um dia bonito. E agora o Ibov deixando a gente sonhar, né? E o dólar também continua caindo, né? Ainda teve aí mais uma semana de baixa, né? Além do mercado internacional, essa semana foi uma semana meio estranha por causa do feriado de 4 de julho na sexta-feira, né? Sexta-feira foi um dia totalmente sem liquidez, e aí o payroll foi na quinta-feira, junto com um monte de outras notícias, né? Mas no geral tá tudo bem, né? As notícias estão boas e o mercado continua para cima. Não foi uma semana com muita volatilidade, a volatilidade está baixa no mercado internacional, mas continua tudo com a tendência de alta, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, começando aqui pelo mapa de calor, nós vemos que o mundo inteiro está esverdeado, né? Principalmente o EWZ. Aliás, o EWZ fez um rompimento maravilhoso, cansei de falar dessa compra, e essa semana ele finalmente acionou. E o S&P 500 também, praticamente tudo verdinho aqui, com exceção da Tesla, né? Um ou outro ativo, mas a maioria para cima, e mais uma semana bonita. E então, para os gráficos, o VIX continua aqui, olha, na mesma região dos 16 pontos, continua bem controlado aqui a volatilidade. Os juros de 10 anos, essa semana aqui, ele, com a aprovação lá do Big Beautiful Bill do Trump, ele deu uma subidinha, mas continua na mesma região de consolidação. Os juros europeus também continuam na mesma região de consolidação. E o Japão aqui deu uma espetada para baixo, mas voltou e fechou no mesmo lugar. Indo aqui para o S&P 500, veja lá que nós tivemos aqui a confirmação desse rompimento da semana passada, né? Então, essa semana aqui tivemos mais um candle de alta e praticamente foi o mercado inteiro assim. Porque a gente vê aqui a Nasdaq, que também é um candle pequeno, mas confirmando o rompimento da semana passada, e o Dow Jones, que tinha ficado devendo, essa semana aqui já veio testar o topo histórico, também uma barra bonita, todo mundo para cima. Quem surpreendeu também foi o Russell 2000, olha aqui, ó, ele estava aqui nessa região onde tinha aqui a média de 50 períodos, uma consolidação pelo diário, né, e fez um belo de um rompimento. Agora o destino dele é vir testar a topo. Então você vê que o mercado inteiro, tanto as small caps quanto tecnologia, está todo mundo para cima. Indo para a Europa, a semana passada foi muito forte o DAX alemão, essa semana aqui ele deu uma voltadinha, mas olha, está no topo histórico, não tem nada demais, né? A mesma coisa no Reino Unido, que continua aqui no topo histórico. A França praticamente não saiu do lugar, isso aqui ainda continua sendo uma bandeira de alta, e a Espanha está nessa consolidação aqui também, a qualquer momento rompe para cima. Indo lá para o Oriente, nós temos aqui a China, que depois da semana passada vim testar esse topo aqui, essa semana aqui deu uma paradinha para pensar, e o Japão a mesma coisa, mas também na região do topo histórico, né? Todo mundo ali testando a região do topo histórico. Os mercados emergentes fizeram um rompimento importante aqui, olha, desse pivô de alta, né? Então a semana passada já tinha rompido e essa semana aqui confirmou, e a estrela aqui da semana, o EWZ, né? Olha lá. Com o Ibov rompendo e o dólar para baixo, nós tivemos aqui esse rompimento, e aqui nessa semana aqui, para quem fez esse trade aqui, já deu até para fazer parcial, né? Mas o alvo dele é lá no 32, 33, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua na mesma região dos $70, ele abriu aqui embaixo no 66, mas durante a semana voltou aqui na região dos $70, que é onde ele deve ficar por aqui por um tempo, né? O minério de ferro também continua na mesma região, o cobre tentando subir para vir testar esse topo, mas praticamente sem volatilidade. E o ouro continua aqui, essa semana aqui, ele fazia 2 semanas que ele tinha devolvido, essa semana aqui fez uma semana de alta, mas continua consolidado aqui, pegando embalo, está muito longe da média, né? Ele está pegando embalo para fazer um novo rompimento. A mesma coisa a prata, né? Que olha, rompeu, e essa semana aqui foi bem bonita, porque fez um fechamento forte, né? Então, se você está de olho na prata, essa semana aqui é uma semana decisiva que pode fazer esse rompimento, tá? A platina continua forte, mais uma semana de alta, né? E o urânio dando uma chance aqui ainda nessa consolidação já de 3 semanas, talvez essa semana faça o rompimento, né? Continua forte. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que continua fraco, né? Perdendo para todas as moedas.
Isso daqui é resultado aí das ações do Trump, né? Então, olha, para quem está achando que o real está se valorizando, olha, isso daqui, ó, desde janeiro até aqui, o DXY já se desvalorizou 12%. É exatamente a mesma desvalorização que a gente teve no dólar contra o real, tá? Então, quem caiu foi o dólar, não tem mérito nenhum do real, tá bom? E o Bitcoin continua aqui, praticamente essa semana não fez nada, né? Semana passada ele foi a semana muito forte e ele está aqui prestes a romper o topo histórico a qualquer momento, inclusive no fim de semana pode ser rompido, tá? Ele costuma fazer movimentos fortes no fim de semana. E o Ethereum voltou aqui para dentro da consolidação, depois da forte alta da semana passada, e está pegando embalo aqui para fazer mais um rompimento, né? As moedas, olha, estão fortes aqui, né? Veja o euro aqui, depois desse rompimento, está indo forte, o franco suíço também continua forte e assim por diante, tá? Olhando aqui as magníficas, nós temos praticamente ninguém fez grandes movimentações das magníficas, tá? O movimento foi muito mais no Dow Jones e no Russell 2000 do que no S&P 500 e Nasdaq, mas nós tivemos aqui a Apple que fez essa barrona aqui, então a Apple, olha, se você for olhar em termos de risco-retorno, isso aqui começa a ficar interessante, porque nós temos aqui um stop desse tamanho e o alvo desse negócio aqui é esse topo, né, para você fazer uma parcial. Então, dá para fazer uma parcial, lembrando, a Apple no total aqui, ela tem uma tendência de alta, né, um zigue-zague ascendente e tal, e foi um movimento interessante. A Microsoft continua aqui na sua tendência de alta, né, então, depois da semana passada fez um movimento muito forte, essa semana aqui ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas continua altista, né. A Amazon também não saiu do lugar depois da semana passada, então a semana aqui ele pode andar. O Google, a mesma coisa, essa semana pode andar. A Meta, olha, a mesma coisa, aqui está prestes a romper o topo histórico e pode andar essa semana. Netflix deu uma paradinha para pensar, está super forte, né? A Tesla não, a Tesla aqui ainda continua enroscada aqui, enquanto o Elon Musk não conseguir se entender com o governo, ele continua fazendo os tweets nervosos aí, então a Tesla é difícil de andar nesse contexto, né? E a Nvidia, que a semana passada rompeu, essa semana aqui ficou também, deu essa paradinha. Lembrando, todos os ativos que deram essa paradinha aqui essa semana, se você vai para o gráfico diário ou para os 60 minutos, você tem oportunidades de consolidação ou de pivôs, né? Então veja aqui que essa Nvidia, olha, deixou uma consolidaçãozinha aqui, rompimento segunda-feira aqui, com o stop aqui embaixo, tá? Então tem vários ativos com essa configuração, bem interessantes. Então é isso, mercado internacional aqui, passei bem rápido porque não tem o que falar, continua tudo para cima, já fazem várias semanas que estão nessa orientação, não temos que ficar perdendo tempo, tá? Então só tem compra em todos esses ativos. Vamos para o Brasil agora. O DI não saiu do lugar e isso daqui atrapalha, né? Esses DIs precisam cair, mas a gente ainda não tem uma solução ali do Banco Central, né? Agora, o destaque é o IBOV. Então, olha só, uma bela de uma barra aqui, olha, com convicção, fechando aqui acima de 141 mil pontos. E agora nós podemos falar aqui de projeções, né? Então, o próximo alvo desse IBOV está aqui, ó, 141 mil pontos, aliás, 149 mil pontos e depois 156 mil pontos, né? Então está desenhadinho aqui, que é nada mais do que esse pivô de alta aqui projetado para cima, né? Então aqui o 150, 149, 150 é 61,8 deste pivô, tá? E quando a gente olha aqui o índice, isso daqui coincide com essa região aqui de topo anterior, tá vendo? Aqui na região dos 150 mil pontos também, e o índice ainda não rompeu, mas ele está prestes a romper. Você vê que quinta e sexta-feira foram dias fortes, né? E ele tem tudo para continuar aqui e vir para esses 150 mil pontos, tá? Então, para quem tá comprado nesse índice aqui desde este rompimento, aqui, e segurou aqui sem estopar, tá colhendo os louros e pode fazer esse rompimento aqui, tá bom? Olhando aqui os 60 minutos, a gente vê que, olha só, toda oportunidade aqui de 60 minutos é mais compra, né? E na segunda-feira, rompimento aqui do 144 é compra. Olhando aqui o dólar, nós tivemos aqui mais uma semana de baixa, né? Então, os dólares fechando aqui nos 5.455, e ele tem mais espaço para cair, né? Tá indo aqui aos poucos, a gente tem falado aqui, quem assiste os vídeos diários, a gente tem falado aqui nos 60 minutos, todo pivô de baixo, todo 1, 2, 3 é oportunidade de venda, então aqui
É um 1, 2, 3, tendência de baixa, perdendo aqui na segunda-feira, tem mais venda no dólar, tá? Até prova em contrário, é só venda. Olhando as small caps, nós temos aqui uma consolidação já há bastante tempo, então a qualquer momento isso aqui pode fazer que nem o índice fez, né? Ela sofre mais com juros, mas a qualquer momento isso aqui pode romper, né? E quando a gente vê aqui os setores, fica claro quem depende mais de juros e quem depende menos, né? Então o setor financeiro, olha, fez uma semana bonita, né, e está prestes a romper o topo aqui, a gente vai ver que os bancos estão todos com essa cara, né, setor de materiais básicos bem bagunçado, o setor de utilidades, de novo aqui, está prestes a romper mais um topo histórico, o setor industrial finalmente fazendo uma reação, e se romper aqui, esse negócio vai andar, e aí nós precisamos que a VEG ande também, né. E o setor imobiliário continua subindo, apesar dos juros, né? Nós temos ali as construtoras, principalmente as de baixa renda, andando bem, né? E o setor de consumo aqui, o varejo, realmente não consegue subir, né? O mercado inteiro está subindo e ele continua caindo. Se a gente tiver alguma indicação de corte de juros, esse negócio pode fazer um pivô de alta, mas até prova em contrário, é só venda nesse setor, tá? E agora, indo para as principais empresas, a gente vê aqui, olha, o Itaú fez uma bela de uma semana e ele está consolidado aqui, ó, entre o alvo aqui deste pivô de alta, veja que ele foi aqui até os 100%, né, e voltou aqui até o 61,8. E está prestes aqui a fazer o próximo rompimento para ir para os 161,8 nos R$ 42, tá? Compra maravilhosa. Bradesco, também, olha, ele já deu compra desde aqui, né? Desde essa região dos R$ 15, já está aqui, tem mais um rompimento, só tem compra em Bradesco, tá? A Sambi, precisa esperar romper aqui os 30, mas a qualquer momento, essa semana inclusive pode romper. E o Banco do Brasil, olha, depois de toda essa queda aqui, finalmente ele deixou esse fundo, então quem tinha dúvida, rompimento do 22,55 tem uma bela relação risco-retorno para ele voltar para o topo aqui dos R$ 30, tá? Não precisa ter medo disso daqui, essa é uma operação com risco-retorno muito favorável, né? Olha, está extremamente sobrevendido, a última vez que ele veio nesta região de sobrevenda, ele fez este movimento todo, então a gente tem que acreditar que ele vai fazer assim como quando ele veio aqui no sobrecompra, olha, ele voltou tudo, e quando ele veio aqui no sobrecompra, ele voltou tudo aqui, né? Então, tá funcionando esse negócio, até deixar de funcionar, a gente vai continuar operando dessa forma, tá bom? A Vale, apesar dessa reação aqui, tá muito complicado o gráfico, não vale a pena perder tempo com isso, a mesma coisa a Petrobras, tá? Petrobras é uma consolidação aqui que já vem há 2 anos, né? Nessa faixa de preço aqui, entre o 29 e o 36. Então, ficar lutando aqui no meio do caminho não vale muito a pena, tá? A B3, olha, 3 semanas seguidas de alta, esse negócio aqui se romper tem uma compra, tá? Porque faz muito tempo que ela está consolidada, aí para ela vir para essa região aqui de topo, é um movimento interessante, né? Então nós temos aqui, ela está aqui nos 15, né? Até os 18, R$3 aí, é bastante coisa. E a VEG é a mesma coisa que eu falei do Banco do Brasil, né? Ela a qualquer momento ela faz um movimento assim, tá? Então nós temos uma divergência que já está há bastante tempo, nós estamos numa região de bastante suporte, o mercado inteiro está andando, e o setor industrial, olha só, a divergência aqui permanece, né? O setor industrial também está começando a andar, então ela tem tudo para fazer esse movimento, né? Eu gosto dessa VEG aqui. A Magalu continua consolidada aqui, ainda a tendência de baixa, então o mais provável é queda, né? E as commodities também não adianta perder muito tempo porque estão feias, né? O milho está numa região aqui de bastante suporte, ele deveria reagir, mas não teve reação nenhuma essa semana. Então não dá para vender porque é região de suporte, também não dá para comprar porque não reagiu. O boi, aqui tem uma grande consolidação, então não adianta ficar se metendo com esse negócio aqui. Ó, quando ele fez esse fundo, pensei que ele ia testar topo, ele falhou, então pode cair mais, não vale a pena. A soja consolidada aqui já há mais de um ano, né? E para finalizar, o milho, o café, que já perdeu a primeira retração de Fibonacci dessa perna de alta, né? Agora está aqui na de 50%, e ele pode vir aqui até a última retração ou até essa região aqui, né? Então, assim, no café, se você quiser fazer alguma coisa, só tem venda, tá? Apesar da tendência macro dele ser de alta,
Para curto prazo até pode vender, eu não gosto, mas para quem gosta fica à vontade, tá bom? Então, turma, vídeo bem curtinho, mas não é por falta do que aliás, não é por má vontade, é porque o mercado está muito alinhado, e quando ele está alinhado, você não tem que ficar perdendo tempo conjecturando, será que é isso, será que é aquilo, não. O mercado está para cima, é compra, o mercado está para baixo, é venda, e no momento ele está para cima, então a gente tem que procurar compra e não tem que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, tá bom? Opera simples que você vai ganhar dinheiro. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, se quer lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.